Quando estamos na frente de um paciente diabético, precisamos ficar atentos a algumas peculiaridades, tanto da entrevista como do exame físico dessa população. A Associação Americana de Diabetes, junto com a Associação dos Educadores em Diabetes, colocam para esses pacientes os 7 autocuidados que são mundialmente aceitos e que o médico deve levar em conta isso na entrevista médica, avaliando se esse paciente está fazendo atividade física regular, se alimentando de forma saudável, medindo a glicemia para tomar decisões. Não adianta apenas medir, mas tem que saber tomar atitudes em relação a uma glicemia alta, uma glicemia baixa, se ele está usando medicação corretamente, que horário que está usando, se ele consegue resolver os problemas do dia a dia, tanto de de hiperglicemia, se ele conseguiu colocar o exercício físico sem fazer hipoglicemia, visando o quê? Reduzir os riscos das complicações nessa população. Mas alguns outros pontos são importantes que devem ser revisados na revisão de sistema. Sintomas de angina, pensando na doença macrovascular, na doença coronariana, dispneus disfósicos, cansaço na caminhada, dor precordial. Se ele tem ou não sintomas neuropáticos, que a gente pode usar um score neuropático para avaliação, se esse paciente está claudicando, se ele tem uma disfunção erétil. E um dado ambiental muito importante é aonde que ele está descartando as agulhas. Se ele está levando para o posto de saúde, se ele está colocando dentro de um recipiente que não coloque em risco a coleta seletiva do lixo. No exame físico, além de todos aqueles aspectos que nós aprendemos na semiologia, na propedêutica, é importante lembrar que faz parte do exame físico geral desse paciente a avaliação do sapato em uso, porque sem dúvida o sapato pode funcionar como corpo estranho num pé neuropático, num pé vascular, abrindo uma ferida. Então é importante o médico estar atento a que tipo de sapato, como que é a costura desse sapato, tamanho de salto, se tem alguma lesão em relação ao sapato, ensinando esse paciente o cuidado com esse sapato. Em relação à propedêutica armada, sempre que eu vou pedir um exame para esse paciente, eu estou tentando não só ver o controle metabólico dele no momento, mas eu também estou tentando rastrear complicações que essa doença pode levar a esse paciente a ter. Então é muito importante avaliar tempo de diagnóstico desse diabetes e o tipo de diabetes que está na minha frente. Para quê? Eu preciso avaliar se algum órgão está sofrendo danos pela essa hiperglicemia crônica. Então eu preciso avaliar retina, rim, avaliação cardiovascular, avaliação neuropática para prevenir as complicações dessa doença. Então, do ponto de vista prático, 3 casos, todos recém-diagnosticados com o diagnóstico de diabetes. Uma paciente feminina assintomática que fez o diagnóstico no teste de tolerância. Um paciente que não sabia que era diabético, mas infartou. E na entrada da UTI coronariana, ele tinha uma glicemia acima de 200. Ou aquele paciente que também não sabia que era diabético, mas fez um quadro de cetoacidose, um paciente jovem de 12 anos. O que a gente tem que considerar? Então, não só o tempo, mas o tipo de diabetes que está na minha frente. A retina é um dos órgãos-alvos que podem ter alteração com a doença. O exame de fundo de olho é extremamente importante para evitar cegueira, para fazer tratamento dessas retinopatias. Muitas vezes o paciente não tem nenhuma alteração visual, a visão dele está normal, algumas vezes embaçada e em alguns casos ele perde a visão de mácula, ele perde a capacidade de leitura. Mas independente do sintoma, é importante que anualmente ele passe pela avaliação do oftalmologista. Hoje, a evidência para a avaliação de retina seria sempre no diagnóstico nos pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 2, então é aquela nossa paciente que fez o teste de tolerância e apresentou o diabetes, aquele nosso paciente que apresentou o diabetes no diagnóstico do infarto. Já no diabetes tipo 1, naquele menino de 12 anos, a gente pode fazer essa avaliação oftalmológica após a puberdade ou completando 5 anos da doença.
Claro, se está grávida a nossa diabética, a gente vai fazer a avaliação trimestral desse fundo de olho. Sempre que ele apresentar uma perda de visão, ele deve ser encaminhado ao oftalmologista com urgência. É preciso ficar de olho, principalmente naqueles pacientes com mau controle, que de um dia para o outro resolveram se controlar e fizeram um controle metabólico muito rápido. Isso pode fazer uma alteração de fundo de olho. A glicemia ela deve ser normalizada lentamente nesse grupo de pacientes. E quais seriam os fatores de risco para uma retinopatia? Sem dúvida, o tempo de diabetes, o mau controle dessa glicemia, variabilidade glicêmica, histórico familiar de diabetes, independente do tipo, é um dos fatores de risco que podem interferir na retinopatia. A hipertensão arterial sistêmica, puberdade, aumento de colesterol, triglicerídeo, gestação, tabagismo é um fator independente. Melhora rápida do controle glicêmico em paciente que é cronicamente mal controlado, pacientes com nefropatia diabética ou em uso de determinados medicamentos. Todos esses são fatores que devem ser avaliados no histórico e na entrevista médica. Outra avaliação que se faz necessária nesse grupo de pacientes é a avaliação renal. Independente da etiologia, a doença renal crônica, ela é baseada em dois fatores: taxa de filtração glomerular e excreção urinária de albumina. Na doença renal do diabetes, nós podemos ter um fenótipo de pacientes que apresentam apenas redução isolada da taxa de filtração glomerular, como nós também temos em torno de 30 a 40% pacientes que apresentam nefropatia diabética. Então, o que é importante rastrear nesses pacientes? É importante fazer a dosagem da creatinina com o cálculo da taxa de filtração glomerular. As fórmulas mais usadas é a CKD e a MDRD4 para avaliar qual que seria a taxa de filtração. Taxa de filtração normal, acima de 90, levemente reduzida entre 60 e 90, ou o paciente que já está no estágio 5 em insuficiência renal com uma taxa de filtração menor que 15. É importante avaliar essa taxa de filtração não só para ver a questão da doença renal, mas também para prescrição de medicações. Além da creatinina no sangue, é importante medir a proteína na urina, a albuminúria. Então, a gente pode fazer em amostra casual da urina a concentração de albumina ou índice de albumina creatinina. Valores acima de 14 ou de 30 já são indicativos de alteração para a doença renal do diabetes. Com que frequência fazemos esses exames? Igualmente, no paciente tipo 2 que faz o diagnóstico, a gente já faz a avaliação de fundo de olho e já avalia tanto creatinina como a presença da albuminúria. No diabetes tipo 1, após 5 anos do início da doença. No entanto, tem que ficar atento porque pacientes com diabetes tipo 1 que se encontrem na puberdade ou aqueles pacientinhos persistentemente descompensados, eles devem ser rastreados independente dessas indicações. E de quanto em quanto tempo fazer? O rastreamento precisa ser anual e sempre avaliando a medida da albuminúria e a estimativa da taxa de filtração glomerular. Um outro ponto marcante e que é uma das principais causas de mortalidade nessa população é a doença cardíaca. Então é muito importante estar atento a esse grupo de pacientes, avaliando se eles fazem parte dos pacientes com alto risco cardiovascular. E seriam aqueles pacientes diabéticos acima de 49 anos para homens e acima de 56 para mulheres. Duração acima de 10 anos de diabetes, histórico familiar de doença cardiovascular prematura, que seria considerado histórico de primeiro grau, pai, mãe ou irmãos, antes dos 55 anos, quando é o caso aconteceu nos homens, e antes dos 65 anos, casos em mulheres. Ou se ele tem uma presença da síndrome metabólica, que é sempre avaliada através da medida da cintura,
acima de 94 para homens e 80 para mulheres, associada a pelo menos 2 critérios laboratoriais: o triglicerídeo acima de 150, a glicemia de jejum acima de 100, ou uma pressão arterial acima de 130 por 85 e um HDL menor que 40. E em homens, um HDL menor que 50. Tabagismo atual é um fator de risco cardiovascular. A taxa de filtração glomerular estimada menor que 60, albuminúria acima de 30, presença de neuropatia, retinopatia, definem esses pacientes como alto risco cardiovascular. Procurar sempre doença subclínica aterosclerótica nessa população ou mesmo a doença clínica. Subclínica onde ela apresenta um score de cálcio coronariano acima de 10, uma placa de carótida no Doppler, ou uma alteração no índice tornozelo-braquial, a presença de um aneurisma de aorta abdominal, são marcadores de doença subclínica. Ou a doença aterosclerótica clínica no paciente que tem angina ou infarto agudo, no AVC, são todos pacientes de alto risco. Ou aquele paciente que já por algum motivo fez uma revascularização arterial, carótida, coronária, renal, membros inferiores, ou que já amputou, ou que já teve uma obstrução acima de 50% em qualquer artéria. São todos fatores de risco para doença cardiovascular no paciente diabético, são considerados pacientes de alto risco. Alto risco vai ter um evento coronariano em torno de 20 a 30% em 10 anos. Muito alto risco, acima de 30% em 10 anos. Então é extremamente importante avaliar. Então aqui a gente viu que nós precisamos avaliar nessa população retina, rim, coração. Não esquecendo que a doença vascular e a doença neuropática precisam também fazer parte da rotina de avaliação. De quanto em quanto tempo vai depender dos achados que você tiver durante essa avaliação. Mas isso é tema para uma outra aula.